Oi, gente. Vamos lá. Vamos continuar aqui, né? Então, nós estávamos vendo os pronomes relativos, né? Gente, ó, a diferença do onde e aonde, né? Onde e aonde são pronomes relativos. Também. Vamos dar uma olhadinha nessa diferença do onde e do aonde. Então, ó, o onde indica lugar em que. Onde indica lugar a que. Ok? Aonde você foi morar? Né? O próprio Cidade Negra, né? Vamos dizer assim. Olha só, turma. Um minutinho, tá? Então, vamos lá, gente. E nós temos os pronomes interrogativos, né? Quem é você? Qual o seu nome? Quantos anos você tem? Que dia lindo! Eu posso perguntar. Posso perguntar, né? Que dia lindo! Então, vamos aos exercícios, né, gente? Leia o texto. Quem quer levar a culpa por isso?
Quantas pessoas em sua casa não economizam porque pensam que o que eles gastam não é suficiente para acabar com a água do mundo? Agora multiplique pelo número de casas da sua rua, seu bairro, sua cidade, seu país, do mundo todo, pensando da mesma maneira. Só um minutinho, gente. Acerca de alguns recursos linguísticos utilizados no texto, analise as proposições a seguir. O enunciado quer levar a culpa por isso se configura com uma pergunta dirigida a qualquer leitor do texto. 2. No enunciado quer levar a culpa por isso, o pronome aponta para a imagem que está retratada no texto. Terceira, no texto que é apresentado abaixo da imagem, os pronomes possessivos em sua rua, seu bairro, sua cidade, seu país, fazem referência ao termo pessoas no texto. Quantas pessoas em sua casa? Segmento do mundo todo é semanticamente equivalente a de todo o mundo. Estão corretas. A1, né, gente? Quer levar a culpa por isso? No caso, eu estou perguntando para qualquer pessoa. A2, quer levar a culpa por isso? O pronome aponta para a imagem que está retratada no texto. E a quarta, né? O segmento do mundo todo é semanticamente equivalente a de todo o mundo. Então, a letra C. 2. Paulo, você poderia ler para mim, por favor, o número 2? Paulo, você está aí? Estou, Ronaldo, meu microfone tinha travado. Entendi. Você poderia ler para mim, por favor? É qual? Ah, pera, ler aqui. Durante. Durante muito tempo, a nacionalidade viveu da mescla de três raças, que os poetas xingaram de tristes, as três raças tristes. As primeiras caravelas descobridoras encontraram aqui comendo gente e desdenhosa de mostrar suas vergonhas. A segunda veio nas caravelas. Logo, os mais sacudidos desta se enamoraram das moças, bem gentis, daquela que tinha cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, e nasceram os primeiros mamalucos. Ok. Nesse texto ocorrem dois pronomes demonstrativos que contribuem para as relações de coesão. No caso, gente, lá no segundo parágrafo, né? Desta refere-se à segunda raça, né? Ou seja, aos portugueses. E aquela, no caso daquela, refere-se à primeira raça, ou seja, aos indígenas. Os dois demonstrativos funcionam nesse texto como anafóricos ou como catafóricos, gente? Eles funcionam como anafóricos, né? Por quê? Porque os elementos já foram citados no texto. Eles seriam catafóricos se fossem empregados para se referir a elementos que aparecessem depois deles. Ok?
O trecho a seguir é o início de uma crônica do escritor Moacir Scliar. Gente, quem poderia ler para mim esta, hein? Alguém poderia ler a próxima para mim? Só um minuto, gente. Então vamos lá, turma. Você até poderia ler, mas a Gael está chorando. Tiago, toma rumo nessa tua cara, Tiago. O Gael é mole. Aqui, ó. Então vou eu, né? Vocês não me ajudam, né, segundo ano? Essa preguiça que consome a alma de vocês. O Gael. Olha, Tiago, quando você fala isso, eu tenho vontade de dar uma surra. Eu tenho vontade de dar uma surra, Tiago, quando você fala essas coisas. Sério, eu tenho vontade de dar uma surra. Eu vi a foto lá, cara, legal. Mas eu tenho vontade de dar uma surra, mesmo assim, eu tenho vontade de dar uma surra. Então vamos lá, né, gente? Sobrou para mim o bagaço da laranja. Só um minuto. Gente, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Ó, para ele, o fim do ano era sempre uma época dura, difícil de suportar. Sofria daquele tipo de tristeza mórbida que acomete algumas pessoas nos festejos de Natal e de Ano Novo. No seu caso, havia uma razão óbvia para isso. Aos 70 anos, solteirão, sem parentes, sem amigos, não tinha com quem celebrar. Ninguém o convidava para festa alguma. O jeito era tomar um porre, e era o que fazia, mas o resultado era melancólico. Além da solidão, tinha de suportar a ressaca. Relativamente aos valores semânticos e aos mecanismos de referência e coesão estabelecidos pelos pronomes nesse trecho, assinale a afirmação incorreta. Ele, empregado no início da crônica, não tem um referente explícito, o que generaliza torna mais vaga a caracterização da personagem.
em daquele tipo de tristeza demonstrativa evidencia que o cronista se refere a um tipo de tristeza que já é do conhecimento de mundo do leitor. Isso é um anafórico, que retoma a ideia expressa em ser acometido pela tristeza mórbida, nos festejos de Natal e Ano Novo. Nas expressões, algumas pessoas e festa alguma, o indefinido tem nos dias casos valor de negação. Só em festa alguma, né, gente? Porque em algumas pessoas, não. É a letra D de dado. Deixa eu ver aqui. As frases a seguir apresentam estruturas gramaticais em que ocorrem pronomes empregados conforme a variedade coloquial popular da língua. Reescreva-as, fazendo adequação à variedade culta formal. A. Existem assuntos que eu prefiro não dar opinião a respeito deles. Existem assuntos a respeito dos quais eu prefiro não dar opiniões. B. Durante a negociação para renovar o contrato, o jovem goleiro não aceitou a proposta da diretoria, onde ele resolveu transferir-se para outro clube. Quais seriam as sugestões aí, gente? Proposta da diretoria, por isso ele resolveu. Proposta da diretoria, motivo pelo qual ele resolveu. C. Estão sob investigação duas entidades sociais que foram transferidos para elas recursos públicos destinados às vítimas da tragédia que atingiu a cidade. No caso, duas entidades sociais para as quais foram transferidos recursos. D. Foi publicado há alguns anos um preocupante relatório que no futuro poderão acontecer graves conflitos sociais causados pelas alterações climáticas. Então, no caso, um preocupante relatório, segundo o qual vamos lá, turma. Considere estas duas frases. O empreendimento faliu. A realização de nossos sonhos dependia do sucesso do empreendimento. Indique a alternativa em que elas estão adequadamente reunidas em um só período, sem alteração de sentido. Então, vamos lá. Um empreendimento de cujo sucesso dependia a realização de nossos sonhos faliu. É a letra E. Agora, gente, vamos para a página 428. Muitas piadas se apoiam em interessantes jogos linguísticos. Para criar o efeito de humor, leia, por exemplo, esta historinha. Duas pessoas conversando. Não deixe sua cadela entrar na minha casa de novo. Ela está cheia de pulgas. Diana, não entre nessa casa de novo. Ela está cheia de pulgas. O humor dessa piada explora a dupla relação da preferência estabelecida pelo pronome ela. Vale notar de início que, do ponto de vista puramente gramatical, nada garante que, na fala da primeira pessoa, o ela esteja se referindo à cadela. Isso porque o falante emprega dois substantivos, cadela feminino singular e casa feminino e também singular. Gramaticalmente, o ela, por também ser feminino e singular, pode retomar qualquer um desses dois termos. No entanto, qualquer pessoa baseada em seu conhecimento pragmático, experiência e conhecimento de mundo, sabe que geralmente quem tem pulga são os cães e não as casas. Assim, qualquer falante, incluindo o dono da Diana, facilmente interpretaria. Ela está cheia de pulgas,
como a cadela está cheia de pulgas, e não como a casa está cheia de pulgas. O dono da Diana, portanto, fingiu não entender a frase. Ele se ofendeu com a acusação de que sua cadela era pulguenta e aproveitou a brecha linguística. A dupla referência do ela para devolver a ofensa, subentendida na fala dele, está a seguinte mensagem: nem me passou pela cabeça interpretar a palavra ela como minha cadela, porque a Diana não tem pulgas. Se alguma coisa aqui é pulguenta, obviamente só pode ser a sua casa. Bem, a Diana pode até ter algumas pulguinhas, mas sem dúvida o dono dela mostrou que é um hábil usuário do idioma. Você concorda? Na tirinha a seguir, os dois personagens estão contemplando a imensidão do universo e admirando a beleza de uma noite estrelada. Olha isso, gente. Como nós somos insignificantes. Vocês quem? Estava querendo dizer que nós somos significantes mediante as estrelas do universo. Mas aí a outra cobra já entendeu de uma outra forma, né? Em relação a esse breve e surpreendente diálogo, responda. O que o primeiro falante quis dizer com nós, gente? Que ele está em uma noite estrelada, né, contemplando a beleza, a imensidão do universo, certo? No segundo quadro, o falante fez uma reflexão filosófica. Ele usa o pronome nós em sentido genérico, significando os habitantes da Terra, ou seja, todos os seres vivos. Sua fala deve, então, ser entendida como todos nós que habitamos a Terra, somos insignificantes diante da imensidão, da grandiosidade do universo. A, B, né? Tem a B, desculpem. A, B. O que o outro personagem dá a entender em trocar nós por vocês? Que não faz parte do conjunto, né, gente? De nós. Que ele não se julga insignificante diante da grandeza do universo, né? Leia o texto. Águas. Abundância e escassez. 12 de abril de 1961. O Major Yuri A. Gagarin dá a volta completa em torno da Terra em 1 hora e 40 minutos. A Terra é azul. A mensagem remete-nos à preeminência da água. Ela recobre 3/4 da superfície do nosso planeta e constitui também 3/4 do nosso organismo. Entre todos os elementos que compõem o universo, a água é talvez aquele que melhor simboliza a essência do homem, desempenhando um papel fundamental do nosso equilíbrio. O autor faz uso de determinadas formas pronominais como recursos para despertar no leitor uma reação de maior interesse e comprometimento relativamente à problemática analisada. Explique de que recurso se trata, identifique as palavras por meio das quais elas evidenciam no texto. E aí, turma? Então, vamos lá. O autor emprega a primeira pessoa do plural. Dessa forma, ele procura mostrar que o assunto diz respeito a todos, inclusive ao autor e ao leitor, uma vez que todos são afetados e envolvidos por ele. As formas pronominais são remete-nos, nosso planeta, nosso organismo e nosso equilíbrio. Terceira, suponha que de um diálogo entre um rapaz e uma amiga dele tenha sido extraído este trecho da fala. Gabriela, ontem lá no shopping vi uma foto sua. Para os dois interlocutores, essa frase não apresentaria problema de sentido, uma vez que, por fazer parte do diálogo, estaria contextualizada. No entanto, outra pessoa que ouvisse apenas essa parte da conversa poderia interpretá-la de 3 maneiras diferentes. Iniciando pela palavra você, crie diferentes continuações para a frase, a fim de ficar claro em cada uma que o possessivo sua evidencia que Gabriela é modelo fotográfico. Gente, você está linda no pôster, um arraso. Todo cara que passava ficava babando.
B, fotógrafa. Você está cada dia melhor, hein? Já pode se tornar fotógrafa profissional. C, proprietária, colecionadora de fotos. Vamos lá, proprietária, colecionadora de fotos. Você é louca de emprestar para a exposição aquela foto raríssima? Quatro. Transcreva a seguir um texto humorístico que circulou na internet. Quando o primeiro-ministro inglês Winston Churchill fez 80 anos, um repórter de aproximadamente 30 anos foi entrevistá-lo. Ao final da entrevista, o repórter disse: Sir Winston, espero entrevistá-lo novamente nos seus 90 anos. Resposta de Churchill: por que não? Você me parece bastante saudável. Eita. Se a fala do repórter fosse Sir Winston, espero entrevistá-lo novamente aos 90 anos, o efeito de humor gerado pela resposta de Churchill seria atenuado ou intensificado? Justifique. Ele seria intensificado, né, gente? Por quê? Porque teria duplo sentido, 90 anos de Churchill ou do repórter. Isso possibilitaria que Churchill intencionalmente interpretasse esse trecho como aos 90 anos do repórter. Assim, Churchill estaria subentendendo que o repórter viveria mais uns 60 anos e insinuando, em tom de brincadeira, que ele próprio, Churchill, que já tinha 80 anos, também viveria mais 60, ou seja, até os 140. Observe este cartoon, gente. Número 5. Relativamente à fala do condenado, responda aos itens A e B. Explique no contexto do cartoon como a fala do personagem cria o efeito de humor. Corta essa, apresenta uma superposição de sentidos. Pode ser uma gíria. Corta essa, significando deixe isso para lá, não faça isso. Pode também ser interpretado como um pedido que o condenado faz ao carrasco para que este lhe corte a cabeça. Obviamente, o condenado emprega corta essa no primeiro sentido referido, mas por escolher uma forma infeliz de fazer o pedido ao carrasco pode ser interpretado de maneira diferente e ter sua cabeça cortada. Vamos lá, gente. Número 6. Os textos abaixo integram uma matéria de divulgação científica sobre o tamanho das criaturas marinhas, ilustradas com fotos dos animais mencionados. Texto 1. Eles nascem com milímetros e alcançam metros de comprimento. Nadam das praias rasas às águas abissais, em fotos únicas produzidas em toques especiais. Conheça as medidas dos animais do fundo do mar. Só um minuto, deixa eu ver quem está falando aqui. Porque eu estou lendo muito rápido, Thiago. 2. Escala milimétrica. Enquanto esse cavalo marinho pode chegar a 30 centímetros, os filhotes medem poucos milímetros ao nascer. Eles surgem depois que a fêmea deposita óvulos em uma bolsa na barriga do macho, que é responsável pela fertilização. Virei professor de biologia, gente. A. Pode-se afirmar que a compreensão do texto 2 depende da imagem que o acompanha. Destaque do texto a expressão responsável por essa dependência e explique por que o seu funcionamento causa esse efeito. Porque, gente, este cavalo marinho, o demonstrativo este, tem, no caso, a função de apontar, de mostrar um elemento que integra a matéria jornalística. Mas está fora do texto verbal. A imagem do cavalo marinho, né? Por conta desse papel do demonstrativo, é que a compreensão plena do texto depende dessa correlação entre ele e a imagem. No que diz respeito à organização textual, que diferença se pode apontar entre os dois textos quanto ao modo como os pronomes eles se relacionam com os termos a que se refere?
No texto 1, o pronome eles funciona como catafórico, pois aponta para uma expressão que vai ser citada mais à frente, animais do mundo do mar, antecipando assim a presença dela no texto. Já no texto 2, o mesmo pronome retoma um elemento já citado, os filhotes, estabelecendo uma relação de referência anafórica. 7. Leia estes dois enunciados. Número 1. Naquela ocasião, o maestro ironizou o talento musical da filha da famosa atriz, que anos mais tarde viria a ser a mulher dele. 2. Passarei as férias na casa de praia de minha amiga, cujo aluguel está cotado em R$ 1.000 por semana. A. Esclareça os dois sentidos que podem ser atribuídos a cada um deles. Explique do ponto de vista da estrutura do enunciado por que ocorre a ambiguidade. O que está ocorrendo ambiguidade aí, gente? Em um, pode-se entender que a filha da atriz ou a própria atriz viria a ser mulher do maestro. A ambiguidade é causada pelo relativo que, pronome relativo que pode retomar a expressão filha da famosa atriz ou a expressão a famosa atriz. Em 2, pode supor que a casa ou a amiga tem um aluguel cotado em R$ 1.000 por semana. O relativo cujo pode ter como referente a expressão casa de praia de minha amiga, ou da expressão minha amiga. 2 não, né? É a B, desculpem, é a B. Reveja no quadro acima o conceito de tolerância pragmática, já apresentado na parte 1. Responda em qual dos dois enunciados nossa tolerância pragmática permite-nos facilmente desfazer a ambiguidade, né? No caso, é a nossa capacidade linguística, a capacidade de falar, de entender. Então, vamos lá. Em 2, pelo nosso conhecimento de mundo, sabemos que pessoas não são alugadas, mas casas sim. Assim, descartamos a interpretação minha amiga é alugada, ficamos com a casa de minha amiga é alugada. Já no enunciado 1, não é possível desfazer a ambiguidade, porque os dois sentidos são possíveis. Turma, a gente acaba aqui. Na próxima aula vai ser presencial. Por favor, não faltem, eu venho. Eu sei que essa aula deixou muito a desejar, porque a internet ela está péssima. E aí nós podemos voltar, né, ao caso de alguma dúvida, de algum esclarecimento de dúvidas. Vocês podem me perguntar qualquer coisa que eu estarei disponível a isso, tá? Mais uma vez, vocês me desculpem a oscilação da internet. A culpa não é minha, tá? Na próxima aula a gente vê direitinho. Eu estou aberto a esclarecer qualquer dúvida de vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Beijo grande.